Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar a falar sobre acumulação, mas agora umas acumulações importantes, novas, umas regras novas, aí se você estudou Direito Previdenciário antes da reforma da Previdência, antes de 2019, tem bastante novidade aqui nessa aula, tá? Acumulação com pensão por morte, né? Então, pensão por morte, você já sabe o que é, você já estudou. Se você não lembra, você volta lá na aula de pensão por morte. Mas vamos ver aqui como que é essa regra aqui, tá bom? Fica ligado. Então tá lá. Regra geral é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte no regime geral da Previdência Social. É a regra geral. Deixada por cônjuge ou companheiro, né? A gente já sabe disso, né? Porém, será admitida a acumulação dos seguintes benefícios. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes da atividade militares. Então, seria mais ou menos isso. Então, a pensão por morte aqui do regime geral, da previdência social, pode acumular com pensão por morte do regime próprio ou militar. O militar também é um regime próprio, só que eles resolveram, né, diferenciar, porque o militar ele não se aposenta, ele se aposenta, mas eles não chamam de aposentadoria, chamam de inatividade, de outras coisas, né? Bom, mas enfim, ele vai poder acumular com esse regime próprio, entre aspas, militar ou regime próprio, que você, né, já sabe o que é, já falamos, né, dos estados, dos municípios, né, do regime geral, pensão por morte com pensão por morte do regime próprio. Beleza? Muito bem, vamos ver agora o item 2. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do regime geral com aposentadoria do mesmo regime, do regime geral, ou aposentadoria do regime próprio da Previdência Social, ou com proventes da inatividade decorrente das atividades militares, que seria a aposentadoria dos militares, aí, o regime próprio dos militares. Então, vamos lá. Pensão por morte do regime geral pode acumular com a aposentadoria do regime geral, a aposentadoria do regime próprio, ou a aposentadoria do regime próprio dos militares ali. Tranquilo. Né? Então, na verdade, foi uma luta na época da reforma da Previdência. Eles não queriam deixar acumular pensão por morte com aposentadoria, não, ou recebe um, recebe outro, não. Vamos deixar acumular sim, mas só que tem aí umas maldades depois, né? Tem um cálculo, né, depois, né? Vamos lá então. Terceiro, a aposentadoria concedida no âmbito do regime geral, com pensão deixada por cônjuge ou companheiro do regime próprio de previdência social ou com proventes das atividades decorrentes das atividades militares, né? Então, aposentadoria do regime geral com pensão por morte do regime próprio ou do regime próprio dos militares. Beleza? Então, isso aqui também pode acumular, né? Beleza? Então, esse quadro ele resume tudo que pode ser acumulado ou não. Só que tem aí uns cálculos que vai reduzir ali os valores. Como são esses cálculos? Vamos lá, vou voltar aqui, né? Então, qual o valor a receber? O valor a ser recebido não será simplesmente a soma dos benefícios. Então, não vai ser a soma. A não ser que os benefícios sejam no valor de um salário mínimo cada. Mas sim vai ser a soma. Mas se for um pouco mais que um salário mínimo, não vai ser a soma. Tá? Então, nessas três situações acima que nós vimos, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então, vamos lá. Ele vai escolher primeiro qual o benefício mais vantajoso, para depois apurar segundo uma tabela que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então imagina que nós temos um casal, esse senhor aposentado ganha 6 mil reais de aposentadoria, essa senhora aposentada ganha 2 mil reais de aposentadoria. Só olha até aqui. Quando ele falece, morreu, o que aconteceu?
ele vai deixar uma pensão por morte, depois foi feito os cálculos, não vou entrar no mérito do cálculo de pensão por morte, se você quiser saber como calcula, volta lá na aula de pensão por morte, mas acredita em mim, o valor aqui do cálculo deu 3.600 e ela recebia 2.000 de aposentadoria. Qual que é o valor que ela vai escolher para receber integral? É lógico, o mais vantajoso. O mais vantajoso é esse aqui. Beleza, então isso aqui, R$ 3.600, ela vai receber integral. E este valor aqui vai sofrer uma redução que eu vou mostrar para vocês como que é essa redução. Vamos ver aqui na tabela, vamos ver aqui, né? Nós vamos usar esse redutor, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. E assim por diante. Eu não vou ler tudo isso aí, se você quiser dar uma pausa e ler. Então, no resumo é isso aqui, esse quadro aqui, né? E esse quadro aqui, ele é proporcional, tá? Então, nessa faixa de 1 a 2 salários mínimos, maior que 1 a 2 salários mínimos, o percentual, ele vai receber 60%, não tudo, nessa faixa. Maior que 2 até 3 salários mínimos, vai receber 40% nessa faixa. Maior que 3 salários mínimos até 4 salários mínimos, 20%. E maior que 4 salários mínimos, vai receber 10% nessa faixa aqui. Então, você está vendo que vai diminuindo, né? Então, vamos continuar aqui no nosso cálculo. R$ 2.000 está aqui, vai parar nessa faixa aqui, que o salário mínimo em 2022 é 1.212, tá? Ah, tá, mas eu estou assistindo essa aula em 2023, não tem problema nenhum. O raciocínio é o mesmo, tá? Em 2022 é 1.212, você faz a conta de menos. Esse valor que ela recebe menos o salário mínimo, esse aqui é o salário mínimo de 2022, tá? Então, no momento que nós estamos gravando, vai dar R$ 788. Então, nesse valor de R$ 788 está aqui nessa faixa. É o valor que é maior que o salário mínimo, vai até o valor que ela recebe aqui de R$ 1.200, né? Esse valor aqui que vai sofrer a redução. Quanto por cento? Aqui na primeira faixa, 60%. Sofre a redução se você pegar R$ 788, então 2.000 menos o salário mínimo vai dar R$ 788. Você multiplicar por 0,6, ou seja, 60%, vai dar R$ 472,80. E aí, o valor que ela vai receber vai ser 2.000? Não. Ela vai receber este valor reduzido mais o valor do salário mínimo, que o valor do salário mínimo não sofre de redução, né? Ou seja, na prática vai receber R$ 1.684,80, decorrente da aposentadoria dela reduzida pelas regras, e o valor da pensão por morte, porque ela escolheu o valor maior, obviamente, né? Mais R$ 3.600, que seria o valor da pensão por morte deixada pelo marido que está falecido. Tranquilo? Então, assim, dificilmente isso cai em concurso, fazer esses cálculos todos, mas eu fiz aqui para você entender como que faz esses cálculos, para você entender a própria legislação, a aplicação dessa tabela aqui, tá? Mas fique tranquilo, assim, que dificilmente isso aí cai. Ah, mas pode cair, Tanaka? Pode até cair um exercício numérico assim. O que eu acho muito difícil, a gente não tem observado, mas pode cair? Pode, tudo pode cair, né? Então, se você souber fazer esses cálculos, você já está em vantagem com outros concorrentes, vai que cai. Não é verdade? Legal, vamos voltar aqui então para a nossa tela, né? Como é passível de acontecer alteração no valor de alguns dos benefícios, a escolha do benefício mais vantajoso pode ser revista a qualquer tempo a pedido do interessado. Então pode acontecer, porque você tem regimes próprios, regime geral, e o regime próprio, às vezes, a correção é diferente. Não é que nem o regime geral, né? Então, às vezes, você pode ter um benefício maior que o outro. Um benefício que era baixinho, de repente, ele começa a ser corrigido por um índice melhor, né? E aí ele começa a valer mais. Aí a pessoa fala, pô, me arrependi. Mas eu posso rever isso? A qualquer momento eu vou
você pode rever, não, eu quero agora optar por esse benefício que antes, na época, ele era menor, mas agora está mais vantajoso, tá bom? Legal. E esses cálculos em que a diminuição do valor de um dos benefícios não serão aplicados se o direito aos benefícios houver sido adquirido até 13 de novembro de 2019, que é a data de entrada em vigor da emenda constitucional, que é a emenda constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, né? Então, aí a pessoa tinha direito adquirido até essa data aqui. Dessa data para frente que vai entrar essa regra. Beleza? Então, da data para trás, né, não há essa regra de diminuição de valores. Simplesmente se somavam antigamente. Agora não mais, né? Muito bem. No ato de habilitação, concessão de benefícios sujeito à acumulação o INSS deverá. O que o INSS tem que fazer quando vai fazer a habilitação, a concessão do benefício? Verificar a filiação segurada ao regime geral, ou regime próprio, previdência social, solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso e, quando for o caso, verificar a condição do segurado, um pensionista, de modo a considerar, dentre outras, informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Então, é lógico, eles vão ter que buscar informações de tudo quanto é lugar, né? Do regime próprio, informações do CNIS e tudo mais, né? E o Ministério da Economia manterá sistema de cadastro segurados do regime geral da Previdência Social e dos servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Esse sistema, gente, ele vem da onde? Ele vem de informações do E-Social. Informações do E-Social pega informações de todos os trabalhadores, inclusive dos servidores públicos, né? Os órgãos públicos, né, que estão aí aderindo ao E-Social também, né? Eles são obrigados a entrar também no E-Social. Então você tem aí tanto informações do regime geral, também como informação de pagamento dos servidores públicos do regime próprio. Muito bem, e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. Até que esse sistema de cadastro seja implementado, a comprovação de que o aposentado ou pensionista, cônjuge, companheiro ou companheiro do regime geral não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social, será feito por meio de autodeclaração. Então, enquanto não tiver esse sistema implementado, a pessoa vai lá e se autodeclara. Não recebo nada de ninguém, né? É só isso que eu recebo, né? A qual o sujeitará a sanções administrativas, civis e penais, aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa, né? Caberá ao aposentado ou pensionista do regime geral informar o INSS a obtenção da aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheiro de outro regime sob pena de suspensão do benefício. Então, toda vez que acontece a situação, morreu, né, faleceu, eu posso acumular aposentadoria com pensão? Pode, mas tem que ser comunicado isso para que sejam feitos os devidos cálculos, beleza? Cálculos redutores, obviamente, né? Tranquilo? Legal, vamos ver como cai não, vamos ver uma questão aqui inédita, porque ainda não caiu essa questão em prova, né? No dia que nós estamos gravando, não caiu ainda, então vamos tentar fazer isso aí em casa. Tá lá, Joana, aposentada, recebeu o equivalente a 2 salários mínimos de provento de sua aposentadoria quando faleceu seu marido Caio. Morreu. Após feitos os cálculos, verificou-se que a renda mensal de benefício a receber de pensão por morte equivalente a 3 salários mínimos. Então é mais, né? Ela vai preferir a pensão por morte, beleza. Nesse caso, Joana terá direito a receber os 2 benefícios, totalizando o equivalente a 5 salários mínimos? Não. Vai ter um redutor aqui, vai ser menos que 5 salários mínimos. Então está errado, né? Na verdade, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês, lógico, com outros valores, né? Em que não somente somou os valores que ela tem que receber, não, primeiro tem que reduzir o valor do benefício menor para depois somar os valores. Beleza? Legal! E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se,
clica lá no nosso sininho, beleza? E não deixa de seguir o Tanaquinha e Dudu Tanaka aí. Estamos fortes, estamos firmes. Olha, nós estamos aí na reta final. Não é no final, essa não é a última aula não. Tem muita aula pela frente ainda, né? Mas falta pouco, pessoal. Falta pouco. Vamos com fé, com coragem, fechar esse edital aí de direito previdenciário. Beleza, pessoal? Bons estudos, grande abraço, sucesso a todos. Até mais, tchau, tchau.